Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sempre espero que sim e acho que vocês devem estar todos bem. Nós vamos fazer essa aula hoje gravada em virtude são agora 6h05 da tarde, mas eu estou optando por gravar e antecipar porque eu não consegui ainda disponibilizar as aulas que nós fizemos ao vivo gravadas para você poder assistir depois. A professora Isabel, ela está fazendo isso, ela está fazendo um tutorial para que a gente possa fazer isso e fazer esse upload das aulas que são dadas pelo Teams, mas enquanto isso não acontece, eu optei por fazer isso para garantia de que esse vídeo fique lá, fique guardado e que a gente não tenha o problema de perder eventualmente e aí depois vocês não conseguirem acessar novamente se precisarem rever a matéria. Em extrema necessidade, eu regravo aquela aula, não tem problema, mas me parece que ela consegue salvar, que ela consegue fazer e que vai dar tudo certo. Eu havia dito na aula anterior que nós faríamos hoje a correção de exercícios sobre competência e incompetência, mas tem um porém. Eu tinha me esquecido de que ainda falta uma matéria para terminar, ainda tem um assunto, né, um tema, para a gente poder terminar a matéria de competência. Então eu falei, bom, vou gravar uma aula, a gente estabelece essa matéria que falta, esse assunto que falta dentro da matéria competência e incompetência, e aí no nosso próximo encontro que vai ser ao vivo, no horário da nossa aula, conforme a gente combinou, na semana que vem. As duas aulas vão ser sempre no horário da aula, né? Uma às 7, a outra às 9, e aí a gente se encontra e aí faz os exercícios juntos, e aí a gente conversa sobre o novo assunto, a nova matéria que nós começaremos na semana que vem. Em relação à competência, paciência, eu sei que você fala, não aguento mais falar de competência, professor, pelo amor de Deus. Mas ainda tem uma questão sobre a competência, que é o conflito de competência, né? Nós já estudamos a competência inteira, a incompetência, nós falávamos ontem sobre a incompetência, né? Estudamos a incompetência, mas nós ainda precisamos falar sobre o conflito de competência. E esse é o tema desse nosso encontro de hoje, esse é o tema dessa nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre conflito de competência. O que é o conflito de competência? O conflito de competência, ele acontece, ele é comum? Não. Ele acontece às vezes, de vez em quando, ele acontece. E ele se dá quando eu tenho dois ou mais juízes, ou dois ou mais tribunais, né, porque o conflito pode ser entre juízes de primeira instância, aqui da comarca de São José do Rio Preto, ou eu posso ter um conflito que se estabelece entre dois tribunais, o TJ de São Paulo, o TJ de Minas e o STJ, enfim. Nós temos dois ou mais juízes, dois ou mais tribunais, não importa. Eu vou sempre falar em dois ou mais juízes, mas você sabe que pode haver esse conflito entre tribunais. Imagine que eu tenha dois juízes que, ao mesmo tempo, que os dois digam que são competentes ou incompetentes para o julgamento da causa. Eu fico imaginando o seguinte, que eu proponho a ação aqui em São José do Rio Preto e eu entendo que a ação deve ser proposta em São José do Rio Preto, que é o domicílio do réu. Legal. O juiz de Rio Preto, ele se declara, imagine você, absolutamente incompetente, porque ele entende que é uma ação real sobre bem imóvel e que o imóvel está localizado na comarca de Mirassol. Nós vimos ontem, na aula sobre incompetência, que quando diz respeito a ações reais sobre bens imóveis, a competência é absoluta. E logo, se o critério não for observado e se a ação for proposta no lugar errado, o juiz é absolutamente incompetente para julgar. Então, ele mesmo pode se declarar, não pode? O que ele faz? O juiz de Rio Preto, verificando que no entendimento dele a ação deveria ter sido proposta em Mirassol, ele propõe, ele remete a ação para a comarca de Mirassol. Chegando em Mirassol, o juiz olha para o processo e fala, não, veja, na verdade, eu entendo que o imóvel está localizado em São José do Rio Preto. Devolvo. O juiz de Rio Preto falou, não sou competente para julgar porque o imóvel fica em Mirassol.
O juiz de Mirassol falou, não sou competente para julgar porque o imóvel fica em Rio Preto. Eu tenho um conflito entre dois órgãos do Poder Judiciário, quer dizer, dois representantes do Poder Judiciário, eles estão em conflito, neste caso, negando entre si a competência, quer dizer, um está dizendo que é do outro, ninguém é de ninguém, não é minha, não é minha, mas alguém tem que julgar. Né? E o que nós vamos estudar hoje é justamente o que acontece nestas hipóteses em que os juízes eles se declaram os 2, 3, 4 competentes ou 2, 3 ou 4 juízes se declaram incompetentes para o julgamento da causa. Então, esse é o objeto da nossa aula de hoje. Ah, professor, mas isso não acontece na prática. Isso acontece na prática toda hora. Isso acontece na prática porque, por exemplo, neste caso, exemplo que nós estávamos contando, imagine você que o imóvel ele fica justamente naquela descidinha ali do Motel Forever, que fica entre Rio Preto e Mirassol. Ele fica, não chama Forever, chama Chão de Estrelas, naquele condomínio Terra Vista. Se você passar por ali, pela rodovia Washington Luiz e observar, tem uma placa verde ali, onde está escrito limite de municípios. São José do Rio Preto, está ficando para trás, Mirassol, que está entrando. Haverão imóveis e os condomínios estão sendo, né, criados ali e haverá dúvidas, né? Nós vamos ter em algumas circunstâncias que eu não sei efetivamente se o terreno fica em Rio Preto ou se fica em Mirassol. E aí, obviamente, pode acontecer esse conflito e ele às vezes acontece. Às vezes o conflito acontece entre a justiça civil e a justiça do trabalho. Isso eu vejo muito acontecer. É muito tênue, é muito pequena a linha, é muito fina a linha que divide o que é emprego, o que é trabalho e o que é prestação de serviços. Emprego, tranquilo, a gente sabe, tem subordinação, tem salário, tem carga horária, tem todos os requisitos previstos pela lei. Pessoalidade, habitualidade, tem percepção de salário, tá tudo certo. Agora, quando a gente pensa em trabalho e prestação de serviços, é muito parecido, né? Porque trabalhador é aquele que presta um trabalho para você, ainda que eventualmente. Prestador de serviço é aquele que presta um serviço para você. Então, o piscineiro que vai na sua casa, a gente estuda à noite, não tem piscineiro. A faxineira que vai 3 vezes por semana na sua casa. Você esqueceu de avisar ela que deixou um vidro cheio de soda cáustica derretida lá na pia da cozinha. Ela abre aquilo, derrama na perna e a perna dela é corroída, destruída, fica só no osso. Ela sofreu um acidente de trabalho. Ela não era sua empregada, não está registrada, não tem subordinação, não tem habitualidade, não tem percepção de salário, não tem pessoalidade, ela não vai todo dia, cada dia ela vai uma vez por semana, o dia que ela quer, o dia que ela pode. Vamos imaginar que ela não seja sua empregada. Mas ela é uma prestadora de serviços para você ou ela é uma trabalhadora que está exercendo relação de trabalho, mas não de emprego. Se for trabalho, a competência ela vai entrar com uma ação de indenização, porque a perna dela foi destruída. Se for trabalho, ela deve propor na Justiça do Trabalho. Se for prestação de serviços, é de natureza civil e a ação tem que ser proposta na Justiça Civil. Então, como é que funciona, né? Vai acontecer de você propor ação na Justiça Civil e o juiz civil falar, olha, eu entendo que isso é trabalho, acidente decorrente da relação de trabalho, dano causado na relação de trabalho, remeta para a vara do trabalho. Chegando na vara do trabalho, o juiz do trabalho diz assim, olha, eu acho que isso é uma matéria de natureza civil, que é prestação de serviços prevista dentro do Código Civil, então a competência para julgar é da Justiça Civil. Tá bom. Enquanto os bonitos brigam, né, um está falando não é minha, outro não é minha, é tua, quem vai julgar? Né? Não posso eu, o jurisdicionado prejudicado, aquele que procura o acesso e o auxílio do Poder Judiciário, deixar de ter a prestação jurisdicional, porque eu tenho 2 órgãos judiciais que estão em conflito, tentando entre si decidir qual deles é o competente para o julgamento da causa. Então, o que o legislador pensou foi, eu preciso regulamentar como nós vamos solucionar as ocorrências de conflitos de competência na prática. Quer dizer, ocorrendo o conflito de competência,
como é que soluciona? Como é que a gente resolve este conflito de competência? Ok? Nós temos que entender que, dentro do Código de Processo Civil, existem três espécies, três tipos, são três, no seu materialzinho de apoio. Tá facinho, nem tem quase normas dentro do código, você pode acompanhar com bastante facilidade. Nós temos três tipos de conflitos. Na verdade, são três possibilidades de que o juiz esteja em conflito. São quatro, mas aqui eu botei duas. São três tipos de conflitos diferentes. Veja, nós podemos ter, primeiro, um conflito positivo de competência, é a primeira espécie de conflito, é o conflito positivo. Segundo, nós podemos ter um conflito negativo de competência. E terceiro, nós podemos ter um conflito de conexão ou de continência. Nós vamos por partes, nós vamos ver o que cada um significa primeiro, e aí depois, quando a gente souber quais são as três espécies de conflitos, aí nós vamos entender quem julga, quem resolve esse conflito, né? Como é que funciona efetivamente a resolução. É bem simples, é bem tranquilo. Primeira espécie de conflito de competência é o conflito positivo, é o que menos acontece na prática. O conflito positivo, o conflito positivo, ele acontece quando eu tenho dois ou mais juízes, tá vendo? É a rinite, gente, prima do Covid. Não é porque eu fumo. O conflito positivo de competência, a primeira espécie, ela acontece quando eu tenho dois ou mais juízes, e esses dois ou mais juízes, ao mesmo tempo, eles se declaram competentes para julgar a causa. Eu tenho dois juízes brigando porque eles querem julgar a causa. Um está falando é minha, o outro falando é minha. Não, é minha. Eles estão brigando positivamente. Todo mundo quer ter competência para julgar a causa. Acontece na prática? Eu nunca vi. Acho até estranho que aconteça, mas pode acontecer? Pode. Eu posso ter dois ou mais juízes que, ao mesmo tempo, eles se consideram competentes para o julgamento da causa. Ah, professor, mas como é que eles brigariam isso? Como é que isso aconteceria? Imagine você que você queira se divorciar do seu marido ou da sua esposa. Você propôs uma ação de divórcio, o seu marido também propôs uma ação de divórcio, só que um não contou para o outro. E aí nós temos duas ações idênticas distribuídas dentro do Poder Judiciário. Né? Você propôs uma e o seu marido propôs a outra. E cada um propôs, não necessariamente nem numa comarca diferente, numa cidade diferente. Mas imagine, aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, nós temos duas varas de família. Então tem a primeira vara e a segunda vara de família. Tem mais de uma. A ação que você propôs foi distribuída para o juiz da primeira vara. A ação que o seu marido propôs foi distribuída para o juiz da segunda vara. Eu tenho duas ações idênticas, suponhamos que elas sejam idênticas em andamento, pedindo as mesmas coisas, pelo mesmo motivo, propostas pelo mesmo motivo, com os mesmos pedidos. Veja, obviamente, apenas uma delas vai ser julgada. Obviamente, apenas uma delas é que vai tramitar pelo Poder Judiciário. A outra vai ser extinta. Mas aí o juiz da primeira vara diz, não, a competência é minha, eu conheci primeiro, eu vou julgar a causa, a outra vai ser extinta. O juiz da segunda vara fala, não, o competente para o julgamento sou eu é quem vou julgar a causa, você não vai julgar, porque a minha é a ação que deve prevalecer, aquela proposta perante o meu juízo é a que deve prevalecer e é ela que deve ser levada em consideração. É um conflito negativo de competência? Eles estão negando competência? Ao contrário, não. É um conflito positivo de competência. Os dois juízes estão, ao mesmo tempo, se declarando e se considerando e autoaclamando competentes para o julgamento da causa. Isso é conflito positivo. Vai acontecer muito na prática? Não vai acontecer. Convenhamos, eu também não faria. Se fosse eu dentro deste conflito e você dissesse, você é o juiz da outra vara, e você dissesse, olha, eu sou o competente para julgar, eu falo, pois não, senhor, julgue, né? Fica aí com o senhor, tá bom? Não vou entrar em conflito, o senhor pode julgar, não tem problema nenhum.
Até porque, né, não tenho muito interesse em juntar mais um processo para ter mais uma audiência, para ter mais uma sentença a ser proferida, mas pode acontecer, sim, pode acontecer. Tem juízes muito sérios que levam ao pé da letra as regras de competência e vão brigar por serem competentes, porque vão entender que, de acordo com a lei, eles são os competentes para o julgamento da causa, ok? Então, conflito positivo, sim, pode acontecer, sim, vai acontecer na prática, mas vai acontecer em poucas situações. Segunda espécie de conflito, é a mais comum de todas elas, é o conflito que acontece, chamado de conflito negativo de competência, é aquele que acontece porque eu tenho os dois ou mais juízes que estão negando competência, né? Eles estão em conflito porque ninguém quer ser o competente, ou ninguém se considera o competente para o julgamento da causa. Naquele primeiro exemplo que nós falávamos sobre aquele imóvel que estava situado entre Rio Preto e Mirassol, né? E eu podia até dar o exemplo de Rio Preto e Badibacite, mas Badibacite não tem fórum, então não dá para dar o exemplo. Então, entre Rio Preto e Mirassol, aquele imóvel que ficava localizado perto do motel Chão de Estrelas, não faça assim com a cabeça nesse momento que os parentes estão vendo e eles, né, a aula é em casa, às vezes eles vão perceber que você já frequentou locais de índole duvidosa. Aí você está na discussão sobre este imóvel. O juiz de Rio Preto está dizendo, não sou competente. O juiz de Mirassol está dizendo, não, também não sou, não é meu, não fica na base territorial do município de São José de Mirassol, então eu não tenho que julgar. Então, nessas circunstâncias, o conflito ele não é positivo, ele é um conflito negativo de competência. Os juízes estão negando entre si quem é o competente para o julgamento da causa. Fácil, né? Então, o positivo é quando eu tenho dois ou mais juízes que se consideram competentes, que se declaram competentes para julgar, que querem a competência para si, para julgamento, e o conflito negativo é aquele que acontece quando eu tenho dois ou mais juízes que negam a competência, que declaram não ser competentes para o julgamento da causa. Fácil. Terceira espécie, um pouquinho mais complicada, mas não difícil. É o conflito de conexão ou de continência. Veja, em alguma aula anterior, nós falávamos sobre a conexão e a continência. E nós vimos que a conexão e a continência, elas são causas de modificação da competência. Nós vimos que quando as ações são conexas ou quando as ações são continentes, né, uma contém a outra ou uma é conexa à outra, as duas ações elas devem ser unidas, juntadas, agrupadas, para que o mesmo juiz, ao mesmo tempo, julgue as duas. Lembra? A conexão ela acontecia quando eu tinha duas ações que eram parecidas, porque elas decorriam do mesmo motivo, da mesma causa de pedir. Elas eram propostas com o mesmo fundamento, né, pelo mesmo motivo, pela mesma razão, ou porque tinham o mesmo pedido. As ações continentes eram aquelas que tinham as mesmas partes, tinham a mesma causa de pedido, o mesmo motivo pelo qual estavam sendo propostas, mas o pedido de uma era um pouco mais amplo, era diferente e acabava contendo, acampando o pedido da outra. De qualquer maneira, eu quero que você pense o seguinte: as ações conexas ou continentes, elas devem ser unidas. Reúno as duas, eu junto os processos. Né? Serão dois processos agrupados para um julgamento conjunto. O mesmo juiz vai julgar as duas causas, para a gente evitar que causas propostas pelo mesmo motivo, em decorrência do mesmo fato, em decorrência do mesmo fundamento, que elas tenham resultados diferentes no Poder Judiciário. O que o legislador pensou foi que, na prática, poderá acontecer, e acontece, de que imagine que eu tenha duas ações em andamento. E essas ações aparentemente são conexas. Estas ações aparentemente decorrem do mesmo motivo, da mesma causa de pedir, do mesmo fundamento.
Mas vamos pensar num exemplo, porque eu não estou conseguindo compreender, professor. Imagine o seguinte: imagine que tenha acontecido um acidente de veículos. Aconteceu um acidente de trânsito. E aí, houve um engavetamento, sei lá, vários veículos se envolveram nesse acidente de trânsito. Eu, que sou uma das vítimas desse acidente de trânsito, eu propus uma ação contra você, pedindo uma indenização, uma reparação de danos materiais que foram causados ao meu veículo em decorrência do ato ilícito que você praticou. Ok? Normal. Eu sou o autor da ação, você é o réu da ação. Eu propus a ação em virtude do seu ato ilícito. Você que não observou a distância de segurança e bateu, colidiu na traseira do meu veículo. Eu quero ser reparado pelos danos que foram causados ao meu veículo. Existe uma outra ação. Esta outra ação, ela foi proposta por também alguém que se envolveu nesse acidente, o dono sei lá, de um outro veículo que se envolveu nesse acidente. Só que o proprietário desse veículo, ele olhou para você, que é o causador do acidente, ele olhou para você, proprietário da perua Kombi, ano 78, véia, e ele falou: gente, eu não vou propor ação contra o causador do dano. Eu não vou propor ação contra esse autor de ato ilícito. Por quê? Porque para mim, a perua Kombi dele inteira, mas a família dele não paga o prejuízo que foi causado na minha BMW, que custa 546 mil reais, que deu quase perda total, porque eu fui desviado do acidente que estava acontecendo e capotei. Eu vou propor uma ação contra a minha seguradora. A minha seguradora, ela negou a cobertura, alegando que o condutor do veículo não era aquele que estava descrito lá na pólice, enfim, ela negou a cobertura. Eu, então, que sou proprietário desse veículo, que me envolvi no mesmo acidente que você, eu proponho uma ação judicial contra a minha seguradora, vou propor lá contra, sei lá, a Mafre Seguradoras, e eu vou pedir a reparação dos danos que foram causados ao meu veículo para a minha seguradora. Legal. A ação que eu propus contra você, a primeira, de pobre, ela foi distribuída lá numa vara civil, numa comarca, enfim, está com o juiz. A ação desse rico que se envolveu no acidente foi proposta e distribuída para outro juiz. Eu tenho os dois juízes. Aí veja, um dos juízes entende que é caso de conexão, que as ações são conexas, e que elas devem ser juntadas para que um só deles, e a gente já sabe que esse um só deles é o primeiro, é o prevento, né, o primeiro que toma conhecimento de uma delas, ele acha que tem que juntar as duas para o primeiro julgar as duas. O outro juiz, ele fala, eu não acho, não é caso de união das ações, não é conexão, eu não entendo que ocorreu conexão ou continência. Eu acho que as ações devem permanecer separadas. Mas por que eles fariam isso? Ora, o primeiro juiz, ele pensa assim, bom, as duas ações, embora tenham partes diferentes, embora tenham pedidos diferentes, elas decorrem do mesmo fato, elas decorrem do mesmo acidente de trânsito, do mesmo acidente de veículos. E eu acho que, então, as ações devem ser unidas, que elas devem ser agrupadas para julgamento conjunto. O outro juiz, o segundo juiz, que está com a segunda ação, ele entende, olha, eu até entendo, eu até acho que essas ações, elas se originam no mesmo fato, mas o motivo, a motivação, a causa de pedir, o fundamento pelo qual elas são propostas, são fundamentos diferentes. Eu acho que a primeira ação proposta, ela tem como fundamento o artigo 186 do Código Civil, que é o ato ilícito praticado pelo motorista do veículo que causou o acidente. Responsabilidade legal. Ato ilícito praticado, quem pratica, está lá no artigo 186 do Código Civil, tem que reparar o dano. E eu entendo que esta segunda ação proposta, que foi proposta contra a seguradora,
ela não é fundamentada no ato ilícito, ela é fundamentada na responsabilidade contratual, no contrato mantido, né? No negócio jurídico que foi celebrado entre o segurado e a seguradora. Então, embora eu reconheça que elas decorram da mesma historinha, né, que o fato é o mesmo acidente de veículos, eu não entendo que elas decorram do mesmo motivo pelo qual se pede, que elas têm a mesma causa de pedir. Então, eu acho que não é motivo de uni-las, que elas devem permanecer separadas. E aí, veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar ou separar? Qual deles tem razão? Quer dizer, tem razão o primeiro juiz que está querendo unir os processos ou tem razão o segundo juiz que pretende separar os processos? É uma hipótese de conexão ou não é uma hipótese de conexão? Junta ou não junta? É um conflito, não é? Percebe? É claro, é um conflito positivo ou negativo, mas ele não está ligado aos juízes se declararem competentes ou incompetentes. Na verdade, ele está ligado a ocorreu ou não uma causa de modificação da competência. Os juízes, eles devem ou não unir os processos para que todos sejam julgados por um só deles. Cada um vai julgar o seu, ou um só vai julgar todos os processos porque entendemos tratar-se de conexão ou de continência. Legal. Viu as três espécies? Pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser um conflito de união ou separação de processos. Né? Pode ser um conflito de conexão ou de continência. Aí a grande questão é, professor, bonito, super legal. Né? Vai acontecer isso, esses juízes eles vão estar em conflito, e aí, efetivamente, quem resolve qual dos juízes é que vai julgar a causa? Definitivamente, um deles tem que julgar o processo tem que ser julgado por um deles, não tem o que discutir. Aliás, até por uma disposição constitucional, porque a própria Constituição Federal estabelece que nenhum conflito deixará de ser apreciado pelo Poder Judiciário. Quer dizer, a gente não pode deixar que os dois juízes fiquem em conflito, fiquem brigando e que isso acabe atingindo o seu direito de acionar o Poder Judiciário, o seu legítimo direito de ver o seu conflito apreciado pelo Poder Judiciário. Aí, então, o legislador ele estabeleceu uma fórmula bastante simples. A fórmula é a seguinte. Todas as vezes que eu tiver dois órgãos judiciais em conflito, dois juízes, dois tribunais, não importa, todas as vezes que eu tiver dois juízes em conflito, quem soluciona o conflito é a instância superior. Então, se eu tenho um juiz cível de Rio Preto que está em conflito com o juiz cível de Mirassol, dois juízes estão em conflito, quem vai solucionar esse conflito? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós vamos para o TJ. É o órgão judiciário imediatamente superior àqueles dois que estão em conflito. Aí, se eu tiver o TJ de São Paulo em conflito com o TJ de Minas, quem é que vai dirimir esse conflito? Quem soluciona esse conflito? O STJ, tem que ser o órgão que está acima. A gente vai procurando hierarquicamente qual órgão é que está acima dentro das normas de organização judiciária. Ok? Legal. Primeiro problema. Cuidado. Aliás, são só dois problemas para você ter cuidado na aula de hoje. Esse é o primeiro. Cuidado. Quando eu tiver juízes de ramos de justiças diferentes em conflito, por exemplo, o juiz do trabalho de Rio Preto está em conflito com o juiz cível de Rio Preto. Eu tenho dois juízes em conflito, mas eles pertencem a tipos, a ramos, a espécies de justiças diferentes. Então, é o juiz cível que está em conflito com o juiz do trabalho. Cuidado! Todas as vezes que o conflito for entre ramos de justiças diferentes, a competência para solucionar o conflito é do STJ. Sempre. Entenda por quê. Juiz do trabalho, primeira instância.
Quem que está acima do juiz do trabalho? Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. Quem que está? Ele está vinculado a quem? O juiz do trabalho? Tribunal Regional do Trabalho. Legal. Juiz civil. Quem está acima do juiz civil? Tribunal de Justiça do Estado. E pode ser, por exemplo, juiz federal. Quem está acima? O TRF. Quando eu tenho esses ramos diferentes, né, juízes de ramos de justiça, de espécies de justiças diferentes, você percebe que eles não estão vinculados ao mesmo imediatamente superior tribunal? Quer dizer, quem está imediatamente acima desses juízes não é o mesmo tribunal. Olha lá. Juiz eleitoral, quem está acima dele? O TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Juiz militar, quem está acima dele? TRM, Tribunal Militar. Trabalho, TRT. Federal, TRF. Juiz comum, Justiça Comum, TJ. Então, obviamente, não dá para... Como que o TJ vai solucionar o conflito se ele não tem hierarquia sobre o juiz do trabalho? Como é que o TRT vai solucionar o conflito se ele não tem hierarquia sobre o juiz civil comum? Então, o que o legislador pensou? Todas as vezes que o conflito for entre juízes de ramos de justiças diferentes, quem vai solucionar esse conflito é o Superior Tribunal de Justiça, ok? Resume para nós, professor. Vamos lá, fácil. Veja, o conflito ele é solucionado sempre, regra, ele é solucionado pelo órgão judiciário que está acima das autoridades judiciárias que estão em conflito. Então, se eu tiver dois juízes do trabalho em conflito, quem soluciona? TRT. Se eu tiver dois juízes cíveis em conflito, quem soluciona? TJ. Se eu tiver dois juízes federais em conflito, quem soluciona? TRF. Sempre quem está acima. Sempre o tribunal que está imediatamente acima. Exceção. Quando eu tiver em conflito dois juízes de ramos de justiças diferentes, distintas, um juiz do trabalho e um juiz civil, por exemplo, quem vai solucionar o conflito é sempre o Superior Tribunal de Justiça. Porque o STJ, convenhamos, o STJ está acima de todos os tribunais estaduais e regionais. Então, ele tem jurisdição e competência para poder influir. Vamos pensar o seguinte, ele tem hierarquia, ele manda em todo mundo que está lá abaixo. Então, se o conflito for entre juízes de ramos distintos, a competência para dirimir, para solucionar esse conflito é do Superior Tribunal de Justiça. Bem fácil, bem tranquilo. Mas esse era o nosso primeiro problema. Eu te disse que são dois. Qual é o nosso segundo problema? Professor, eu estou aqui pensando desde o começo da aula e eu queria já ter perguntado, estou coçando para perguntar, quem alega esse conflito? Quem suscita o conflito? Quem que manda para o tribunal? Né? Porque o tribunal não vai descobrir, porque tem bola de cristal, que tem dois juízes em Rio Preto e Mirassol que estão brigando pela competência para o julgamento de uma causa. Ele não vai saber que tem um juiz do trabalho, o STJ não vai descobrir, né? Eu vou fazendo nada, deixa eu ligar lá e perguntar. Não, não é assim que acontece. Então, quem pode suscitar esse conflito? Quem alega esse conflito? Quem leva ao conhecimento do TJ, do STJ, do TRT, do TRF, do TRE, leva ao conhecimento desse tribunal a existência desse conflito entre esses juízes? Funciona assim, o legislador pensou. Os próprios juízes que estão em conflito, qualquer um deles, pode suscitar, pode levar ao conhecimento do tribunal para que o tribunal solucione e defina qual deles é que vai julgar a causa? Pode. Então, os próprios juízes que estão em conflito podem suscitar o conflito de competência. Só eles? Não. As partes também podem suscitar o conflito de competência. Ok? Legal. Ministério Público, quando e se ele for intervir no processo civil, ele pode suscitar o conflito? Também pode suscitar o conflito. Ah, professor, o senhor falou que isso era um problema, eu achei fácil, não achei isso um problema, achei bem tranquilinho, porque todo mundo pode. O juiz pode, o outro juiz pode, o autor pode, o réu pode, não pode, o Ministério Público pode.
Todo mundo pode? Então, não achei difícil. Tem um porém. Se o réu, lembra da aula passada? O réu, ele pode, na defesa dele, na contestação dele, ele pode alegar a incompetência de um juiz. Ele, réu, se ele alegou a incompetência do juiz, ele necessariamente tem que indicar, quando ele diz que este juiz é incompetente, ele tem que indicar qual juiz ele acha, ele entende que é o competente para julgar a causa. Então, embora as partes possam suscitar o conflito de competência, se por acaso o réu já alegou a incompetência de um juiz, ele não poderá suscitar o conflito entre juízes. Vixe, professor, agora rabiou, agora ficou difícil, nós não está entendendo nada. Vamos pensar no seguinte. Imagine você que, vamos voltar lá no nosso primeiro exemplo. Eu gosto de seguir com o mesmo exemplo a aula inteira para a gente ficar sempre raciocinando e não ficar doido. Lembra da ação lá do motel de Mirassol? Quer dizer, do condomínio próximo ao motel de Mirassol? Eu sou o autor da ação e eu propus a ação em São José do Rio Preto. Imagine isso. Você, réu, quando você foi citado, você alegou na sua defesa, naquele prazo de 15 dias que você tem para alegar, você alegou que, no seu entendimento, o juiz de Rio Preto não é competente para julgar a causa. Você, réu, indicou no processo que o juiz que você entende que é competente para julgar a causa é o de Mirassol. Chegando em Mirassol, o próprio juiz de Mirassol acha que ele não tem competência. Você, réu, poderá alegar e suscitar e pedir para o tribunal solucionar o conflito? Você não. Por quê? Porque, teoricamente, na sua cabeça não tem conflito. Para você não existe conflito. Você já se posicionou dentro do processo. Você já não disse na sua contestação que você entendia que o juiz de Rio Preto não era o competente para julgar a causa, que, no seu entendimento, o competente para julgar a causa seria o juiz de Mirassol? Como é que agora você pode ir lá para o tribunal e falar, tribunal, nenhum dos dois é competente, ou os dois são competentes? Para você, não tem conflito. A sua posição no processo é, você acha que o competente é o de Mirassol, acabou. O juiz de Mirassol pode suscitar o conflito? Pode. O de Rio Preto pode? Pode. O autor pode? Pode. Você pode? Você não. Por quê? Você já se posicionou, né? Você já disse dentro do processo, você já se manifestou acerca da incompetência dentro do processo. Não faz sentido mesmo, né? Se você já arguiu a incompetência de um dos juízes dentro do processo, você não acha que tem conflito entre eles. Você, na verdade, acha que um deles é o competente para julgar a causa. E aí, obviamente, se você já alegou a incompetência, réu, você não pode depois suscitar, pedir para que o tribunal solucione um aparente conflito, ou alegar a existência de um conflito, porque você já tem posição para você já disse lá no processo qual dos juízes você entendia que era o competente para o julgamento da causa, ok? Eu disse que era complexo, mas não é. É só difícil de começar a pensar. Mas quando você pensa, opa, faz sentido. De fato, essa pessoa não pode suscitar o conflito. Legal. Acabou, professor? Já podemos ir para a nossa véspera de feriado? Não. Prova. O que vai cair na prova? Pelo amor de Deus, não chegou a matéria da prova? Não. Na prova, eu vou te perguntar o seguinte. Imagine você. Todas as vezes que um conflito for suscitado no tribunal, o tribunal, obviamente, ele demora um pouquinho para marcar uma sessão de julgamento entre as câmaras e turmas que integram os tribunais, né? Câmaras são compostas de 5 desembargadores, turmas com 3. É facinho, turma começa com T, 3,
câmaras começa com C, 5 desembargadores. Essas sessões de julgamento, elas têm que ser agendadas em pauta. Então, às vezes, demora um pouquinho. 2 meses, 3 meses, 4, 8, 10. A gente não sabe. Enquanto isso, né, enquanto não chega o dia do julgamento, será que não pode haver a necessidade de atos urgentes serem praticados no processo? Você pediu uma tutela de urgência, você precisa internar, você precisa de uma cirurgia, de uma cobertura de tal coisa, você precisa desnegativar o seu nome, tirar do cadastro de inadimplentes. E aí? Quer dizer, eu vou ficar esperando o tribunal decidir qual é o juiz competente para que 4 meses alguém apreciar o meu pedido urgente? O legislador pensou, não, funciona assim. Todas as vezes que um conflito sobe para o tribunal, que ele chega no tribunal, automaticamente ele é distribuído para um relator, né, para um desembargador que chama relator. Esse relator, ele também deve imediatamente nomear provisoriamente um dos juízes que estão em conflito para conduzir os atos urgentes do processo, para tomar as medidas urgentes, para tomar as decisões emergenciais do processo. Ok? Fácil. Mas o que vai cair na prova, professor? Na prova eu vou te perguntar o seguinte, e eu estou contando, que eu estou bonzinho hoje. Imagine que tenha subido aquele conflito entre o juiz de Rio Preto e o juiz de Mirassol para o TJ, para o tribunal. Chegando no TJ, o desembargador relator nomeado, ele nomeou que o juiz de Rio Preto seria aquele que provisoriamente poderia praticar os atos urgentes do processo. E assim, o juiz de Rio Preto o fez, ele praticou os atos urgentes do processo. Só que, quando chegou em agosto e a sessão de julgamento foi realizada com os 3 desembargadores da turma julgadora, eles entenderam que, na verdade, o juiz competente é o de Mirassol e não o de Rio Preto. Aí eu vou te perguntar, tendo a turma julgadora do Tribunal de Justiça definido que o juiz competente para julgar a causa é o de Mirassol e não o de Rio Preto, isso faz com que os atos urgentes praticados pelo juiz de Rio Preto sejam considerados inválidos, nulos ou anuláveis? A resposta é não. Veja, embora em agosto a turma julgadora tenha entendido que o juiz competente é o de Mirassol, o juiz de Rio Preto, ele foi atribuído com uma competência extraordinária pelo tribunal, provisória do tribunal. Então, os atos por ele praticados são válidos, mesmo que depois, lá no final do julgamento do conflito, a gente entenda que ele, de fato, não era o juiz competente para o julgamento da causa, ok? O nome disso é competência extraordinária, né? Ela é provisória, mas ela é extraordinária. E foi o próprio tribunal quem atribuiu essa competência extraordinária para esse magistrado. Então, ele recebe uma atribuição extraordinária, uma competência extraordinária, ele pratica os atos urgentes e emergenciais do processo, e aí, então, mesmo se ele for confirmado depois como competente, ótimo, né? Não tem nenhuma dúvida, segue o processo. Mas ainda que o tribunal reconheça depois que ele não era o competente, que ele não deveria ser o juiz que julgue a causa, os atos por ele praticados serão considerados válidos justamente em razão dele ter recebido essa competência extraordinária do tribunal para o julgamento imediato das questões urgentes do processo. Tudo bem? Fácil. Amanhã, almoço de feriado, em isolamento social com sua família, que você não suporta mais, você vai ter que fazer para ele um resumo da aula de hoje. Como é que você vai resumir a aula de hoje? Amanhã, na hora do almoço, você vai dizer o seguinte, olha, ontem aprendi em processo civil, matéria mais legal de todas, eu aprendi que
O conflito de competência ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ou ele pode ser de conexão ou continência. Positivo, quando dois ou mais juízes, eles declaram-se competentes para julgar. Negativo, quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes para julgar. Conflito de conexão ou continência, ele acontece quando eu tenho dois ou mais juízes, mas eles divergem entre si sobre unir ou separar processos. Se o julgamento vai ser conjunto ou se o julgamento vai ser separado. Quem pode suscitar o conflito? Os próprios juízes que estão em conflito, qualquer deles, as partes, como regra, e até o Ministério Público quando ele participa do processo civil. Tem uma exceção. A parte que tenha alegado a incompetência de um dos juízes perde o direito de suscitar, de alegar este conflito no tribunal. Tranquilo? Quem julga, quem aprecia? Quem aprecia é o órgão judiciário imediatamente superior àqueles que estão em conflitos, exceto quando os juízes que estão em conflitos são de ramos de justiças diferentes. Porque nesta hipótese, quem vai apreciar e resolver o conflito é o Superior Tribunal de Justiça. Por fim, família, informo que um dos juízes é sempre provisoriamente, a ele é atribuída uma competência extraordinária para praticar os atos urgentes do processo e que, mesmo se no final, ao julgamento do conflito, definir-se que esse juiz não era o competente para continuar com a condução da causa, os atos por ele praticados são atos válidos porque os praticou com competência extraordinária. Tudo bem? Facinho. Espero que tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, nós tiraremos essas dúvidas na quarta-feira no nosso encontro das 9 da noite online, ok? Fiquem bem, um bom feriado, um bom final de semana. Aproveitem para colocar as matérias em dia, as aulas em dia. Fiquem em paz e vão em paz e que o Senhor vos acompanhe e fique em casa, ok?